Olá, pessoal, eu sou a Lígia Liberti, estamos começando aqui mais um Jeito de Ser podcast. Quero já agradecer novamente a Bonamix Studio, parceira aqui nesse projeto, e a Orlandelli, que é o convidado de hoje. Orlandelli, obrigada já de antemão aí pela sua presença. E vamos bater um papo aqui bem bacana hoje, né? Conhecer mais sobre esse profissional e essa pessoa que você é. E que, assim, né? Eu conheço de nome desde sempre, desde que eu comecei a estudar, vendo nos jornais e tal. Então, é muito legal a gente ter a chance, né, de ter esse papo. Ah, legal. Eu que agradeço o convite. Eu sempre gosto de conversar, né? Conversar sobre profissão, sobre quadrinhos, sobre vida. Eu acho que esse formato de bate-papo é onde a gente tira as melhores coisas, né? Porque você não tem aquela obrigatoriedade de ser muito técnico. Então, acho que vai ser bem bacana, assim. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Legal. Começa assim, então, pelo básico com a gente, né? Que é falar o que é o cartunista e o ilustrador, né? Porque acho que é assim que você se caracteriza mais. Exato. Mas explica um pouco, assim, que eu às vezes me confundo. Tudo é arte gráfica, né? Tudo a gente está fazendo narrativas com imagem. O cartunista, né? Que eu comecei como cartunista. O cartunista, ele é muito vinculado a um desenho de humor. Tipo assim, a pessoa que faz tiras em quadrinhos. A gente costuma chamar de cartunista mesmo, cartunista. Tem aquele cartunista que eu também fiz isso, que é o que faz as charges políticas. Eu trabalhei muito tempo fazendo charge também. Então, tudo que envolve uma narrativa gráfica, que passa uma mensagem rápida, geralmente a gente fala cartunista. Na verdade, os termos eles se confundem um pouco. Tem mais um ainda que você não quer, quadrinista. Quadrinista. Por isso que eu fico confusa. Olha que rolo que é, ó. Cartunista, chargista, caricaturista, quadrinista, ilustrador. Tudo. Se você se apresentar, não vai estar errado. Se você falar assim, a Orlandelli é chargista, vai estar certo. Talvez a charge ela seja um pouco mais específica, né? Porque ela realmente trabalha temas, assim, eu tenho que falar de um assunto atual. Ela tem um formato muito particular, né? Que eu estou falando de notícias. Eu pego uma notícia... Ela é para o jornal, normalmente mesmo. Hoje em dia, não necessariamente. Eu posso fazer charges e colocar no Instagram, por exemplo. Né? Na verdade, a charge, ela tem uma leitura, uma síntese crítica sobre algum assunto. A gente está num momento que as redes sociais ela tem um alcance, às vezes, muito maior que um jornal. Dependendo do número de seguidores que você tem, dependendo o tipo de charge, de crítica que você faz. Então, ela viraliza, né? A coisa do viralizar. Tem charge que você faz e quando você vai ver, ela teve não sei quantos mil compartilhamentos. Porque, na verdade, é um pouco isso. É você conseguiu sintetizar uma opinião e essa pessoa que está compartilhando, ela concorda com aquilo e é uma forma dela mostrar para as outras pessoas, para o entorno dela, olha, é disso aqui que eu estou falando, que é o poder das artes gráficas, né? Você consegue pegar uma ideia complexa e colocar numa única imagem, talvez. A charge tem muito disso, uma única imagem. O cartunista ele não precisa ficar preso na charge, né? O cartunista ele faz tiras. Eu trabalhei muito com tiras. Eu fazia o Grump, que ficou mais de 18 anos publicando no Diário da Região e tal. E o ilustrador aí é outra. O ilustrador eu posso trabalhar. Eu trabalhei muito como ilustrador também para revista tipo Super Interessante, revista Época. Você pega uma matéria, pega um texto. E aí você também sintetiza a essência daquele texto em forma de imagem. Então não é só decorativo, né? As pessoas às vezes elas confundem um pouco achando que a ilustração está ali para embelezar o texto. Ela não está ali para embelezar, não. Ela está ali para também narrar aquilo que o texto está falando. Talvez até conflitar. Né? Às vezes você faz uma ilustração que ela pega um lado que o texto ele foi por um caminho e a ilustração foi por outro. Mas os dois juntos se complementam. Né? Então é bem bacana. A gente faz um pouco de tudo. E assim, uma coisa que eu acho interessante também, que é a mistura narrativa, né? Muitas vezes você tem o texto, né, junto com a arte gráfica, assim, no seu trabalho isso é bem comum, né, de ter textos muito bons, tão bons quanto a arte, assim. O que veio primeiro para você? O gosto pelo quê? Eu gosto de histórias, sabe? Eu gosto de histórias. Eu nunca fui um bom desenhista, na verdade. Demorou para eu gostar um pouco do meu desenho, mas o que me levou para esse mundo de história em quadrinho, de tiras, foi muito mais o contar histórias do que o desenhar. Tanto que eu era um pouco vagabundo no sentido de aprender a desenhar bem. Por um lado, isso foi bom, porque eu tive que desenvolver um estilo muito próprio, né? Eu comecei a criar soluções muito próprias e isso virou um estilo que é muito reconhecido, principalmente no mercado de ilustração.
Se você tem um traço que a pessoa bate o olho no seu traço e ela já reconhece que é seu, isso é muito legal, sabe? Porque ele tem uma personalidade, né? Isso foi bem bacana. Só que o principal era isso de contar histórias. Então o texto ele acaba estando um pouco junto, né? Eu gosto muito de sintetizar uma ideia em frases curtas. Você me acompanha, então aí o texto vem primeiro. Né? Eu não penso eu não ilustro o desenho. Na verdade, o desenho vem depois como uma síntese, que é o que eu acabei de falar da ilustração. Eu tenho um texto, aí depois eu começo a ler o texto, e aí eu falo, putz, isso aqui eu vou fazer desta forma para casar com esse texto. E aí eles acabam virando uma peça só, né? Isso é muito legal. O próprio desenho sozinho, ele funciona. Se a gente tirar aquele texto, ele vai passar, provavelmente, aquela melancolia, aquele tipo de emoção que está no texto também. E os dois juntos, eles viram, um potencializa o outro. Então eles caminham juntos praticamente, assim. Foi praticamente uma forma que você encontrou, tipo, de contar a história, uma coisa que você queria passar e você se colocou ali fazer desenho para... É a vantagem de ser artista, né? Trabalhar com arte é maravilhoso, porque você consegue mergulhar naquelas coisas que estão dentro de você e transformar em alguma outra coisa, né? Não transformar em resposta. Ninguém está aqui para dar resposta. Mas, na verdade, a gente consegue meio que fazer uma viagem interna, né? De tudo o que aconteceu com você, na sua vida. Ou então sobre, no caso da Charge, tem alguma notícia que é realmente, cara, como assim, né? Então você mergulha e você busca uma essência daquilo. O artista ele tem essa vantagem, ele consegue transformar tudo aquilo que está mexendo dentro dele, que está... de uma certa forma, até com uma inquietação, né? E você consegue pegar aquilo e transformar em algo. Transformar numa sintetizar. Então, eu funciono muito assim. Histórias que eu conto, textos que eu escrevo, eles não partem da vontade de eu escrever um texto, eles partem da vontade de eu pensar mais sobre determinado assunto. Entendeu? Eu começo a pensar naquele assunto e aí vem uma frase, né? Vem uma frase que meio que sintetiza tudo aquilo. E aí, a partir dali, eu começo a construir as outras coisas e vira uma peça, vira um poema, vira um conto, né? Vira uma tira, vira um desenho. Às vezes o desenho funciona melhor que o texto. Às vezes você fez só o desenho. Não, se colocar texto, atrapalha, né? E o oposto também, né? É bem bacana esse jeito de se expressar, sabe? Normalmente o artista fala isso, né? Que não é quase uma obrigação, tipo, que se ele vai explodir, se ele não... Acho que a sensação é essa. Eu não sei o que seria de mim se eu não fizesse histórias em quadrinhos. Porque eu teria que extravasar de alguma forma, né? E a gente vê, tem gente que extravasa das piores formas possíveis. Ele começa a ser extremista em vários pontos, ou se entrega na bebida, ou drogas, ou não sei o quê. Coisas prejudiciais, pelo menos consegue, sei lá, pensar. E quando você pensa sobre, você resolve um pouco, né, daquelas inquietações. É muito isso. E como que foi, assim, começar isso na sua vida? Quando que que idade e tal, você percebeu que isso podia ser um recurso? Eu sempre gostei de história em quadrinho. Eu sempre fui um leitor, assim. Desde criança? Desde criança. Eu não me lembro uma fase da minha vida que eu não tivesse com um gibi na mão. Isso é muito novo mesmo. Eu lembro que o primeiro gibi que eu lembro que meu pai comprou para mim, eu ainda morava em Bebedouro, então eu devia ter lá meus 5 anos de idade. E eu lembro... Marcou. Perfeitamente que ele era um Hulk, né? Não sabia nem ler direito, mas aquela coisa dos desenhos, da história, para mim foi assim, nossa, cara, isso aqui é muito legal. E aí eu comecei a ler muito, eu lia demais, fui ficando um pouco mais velho, gostava tanto que eu falei, puxa, eu queria fazer alguns também, acho que eu queria mais gibi para ler, não tinha, eu comecei a criar uns gibis próprios, mais ou menos isso. E aí foi indo, né, eu comecei a desenhar desde sempre. O primeiro gibi que eu publiquei, se for para ser honesto, assim, não publicar não, mas que eu fiz, eu fiz na escola, né? Eu fazia em caderno. Mas tinha a ver com essa vontade, essa necessidade de pôr para fora ou ali era só... ali era querer fazer parte da turma. Entendi. Eu queria estar junto com aquele povo, sabe? Você imita quando você é criança, né? Você vê e você faz igual, né? É uma idade muito boa, né, cara? Idade sensacional. Você só quer... Cara, esse pessoal tá desenhando, tá brincando. Só experiência, só experiência. Eu queria fazer. Então é muito novo, né?
Então eu só desenhava a história num caderno e depois saía passando de mão em mão pros colegas. Aí você já achava o máximo. Nossa, todo mundo elogiava, perguntava quando ia ser o próximo. Ah, que achava legal. Sensacional. Tinha já seus leitores ali. Então, e foi bacana. Aí quando eu comecei a publicar, isso foi em 94. 94 foi a primeira publicação. Você é de que ano? Você nasceu? Eu sou de 74. Ah, tá. Então você tinha 20. 20 anos. Publicar profissionalmente. Eu falo, já tinha participado de salão de humor, mas aí pintou uma oportunidade de publicar uma tira diária no jornal, né? Que legal. Em Bebedouro? Não, aqui em Rio Preto. Ah, aqui, aí você já estava aqui. Tá aqui em Rio Preto. Porque eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. Ah, tá. Então você sai de Bebedouro e vem morar em Rio Preto. Bebedouro eu fiquei muito pouco. Porque eu vim de Bebedouro para Rio Preto, acho que eu devia ter 5, 6 anos de idade. Não mais que isso. Então, Rio Pretense faz tempo. Na veia. E aí eu acabei fazendo faculdade de publicidade e propaganda, porque era a única faculdade, né? A gente não tinha condição na época de morar fora, tudo. E era a única faculdade que se aproximava com artes gráficas, né? Pelo menos eu achava que eu ia encontrar algo parecido, né? E aqui tinha, eu falei, bom, vou fazer. Fiz, foi bom porque eu conheci pessoas muito bacanas ali. Inclusive eu comecei a publicar, porque uma das minhas amigas, que era a Luciana, ela começou a publicar no jornal e ela não queria mais publicar. Ela falou, você não quer publicar no meu lugar? Eu falei, e você já tinha ali um repertório? Não, ela já sabia que eu gostava de fazer. Pior que eu não tinha nada, não tinha repertório nenhum. Tinha aqueles da adolescência. Eu tinha a missão de criar uma tira em uma semana, assim, uma tira diária, né? Porque o diário assusta, né? Essa coisa do, eu vou fazer ok, fiz, tá entregue, né? Não se fala mais nisso. Agora não, sai todo dia, tá? Sai todo dia, só de segunda-feira que não tem jornal, então o resto é todo dia. Mas eu queria tanto, que falei, cara, bora lá, né? Vamos fazer. Só que foi tão rápido, que na época que eu fiz a tira, ela chamava Violência Gratuita, tira. Ela não tinha nem personagem fixo, porque eu tinha medo de criar um personagem, e por ser diário, eu falei, nossa, se isso aqui não der certo, eu não tive tempo, né? Eu não tive tempo de elaborar, nossa, isso aqui é um projeto que eu tô fazendo faz não sei quanto tempo, não, eu tive uma semana. Então eu falei, vamos fazer histórias soltas e violência gratuita, porque na época eu lia Chiclete com Banana, Geraldão, era um quadrinho um pouco underground, né? Um quadrinho mais subversivo, assim. E eu gostava bastante, eu queria um pouco essa pegada. Só que com o tempo, um personagem foi surgindo na tira, que era o Grump. Ele foi aparecendo. Eu fazia ele na tira sem ter nome, mas ele começou a aparecer, que era um baixinho, de cabelo espetado e tal. Ele começou a aparecer, ótimo. Começou a aparecer. Parece que é uma entidade. Que é exatamente isso. Sério? Não foi planejado. Tanto que chegou uma hora que as pessoas perguntavam, como é que chama aquele baixinho que você faz na tira? E eu não tinha nome. Você tinha uma necessidade de pôr ele ali. Ele era legal, ele era baixinho, engraçado. Então quando eu bolava uma piada, puta, aquele baixinho funciona, né? Então ele não tinha nome, porque eu achava que ele ia durar, sei lá, 10 tiras no máximo, depois ele ia cair no fundo do baú, como vários outros caíram, que eu fazia, assim. Só que aí, puta, isso aqui tá bacana, né, cara? Isso aqui, aí eu precisava dar um nome pra ele, Inclusive, o primeiro nome dele nem era Grump, era Crumb, porque na verdade era uma homenagem a um cartunista americano chamado Robert Crumb. Então, como eu tava naquele momento de fazer uma história em quadrinho um pouco mais agressiva, de comportamento, eu achei que tinha a ver. E depois eu percebi que não, sabe? Era uma homenagem que não se justificava, porque ele ficou tão pateta que eu falei, cara, o Robert Crumb não vai gostar não é uma boa homenagem. Referência. E aí a Agência Estado, teve um momento que a Agência Estado publicou ele nacionalmente. Caramba. Em vários jornais. E aí foi a hora que eu falei, se for para mudar o nome dele, é agora. Né? Porque o nome já não estava eu não estava curtindo muito esse nome, né? Aí eu falei, enquanto estava só aqui em Rio Preto, ok, né? Tá em casa, né? As coisas que a gente faz em casa, fica em casa, você não se preocupa tanto. Agora não, agora todo mundo vai ver. Eu falei, se eu não mudar o nome dele agora, eu não vou mudar mais. E aí eu decidi mudar. E tinha um amigo meu, o Hamilton, ele não conseguia falar Crump, ele falava Grump. Falei, cara, a sonoridade é boa, né? A sonoridade é boa, vai para Grump mesmo. E aí ele foi publicado em mais de 50 jornais ao mesmo tempo. Em 2002 ele ganhou uma revista que foi distribuída nacionalmente nas bancas, e essa revista ganhou um troféu HQ Mix, que é um prêmio muito importante dos quadrinhos. E ele foi publicado em alguns jornais por um bom tempo. Por isso que ele era tão insistente, né? Que ele queria aparecer, acho que ele sabia que ele ia... E é legal, é muito... Isso aí não é comigo, né? A gente vai conversando com os colegas, a gente percebe que
alguns personagens eles vão ganhando vida própria, assim, sabe? Eles vão... Você começa com um plano para eles, assim, mas chega uma hora e você fala, cara, não... né? Aí ele vai tomando um caminho que parece que se você não deixar ele seguir, você tá indo contra algo, parece que tá errado, né? O Yang é assim também, esse personagem aqui, ó, do mundo de Yang. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar para a pessoa aqui, ó. É um personagem mais recente e ele, nesse livro, eu até tenho uma parte que é o Dois Cortes, tem uma parte que a história desse livro, ele fica muito nervoso, ele é contaminado por um bichinho mordilho que tem uma cólera. Na verdade, eu tô falando desses tempos modernos que todo mundo tem muito ódio, né? Essa coisa de você não conseguir ouvir tudo. E o Yang é um pouco isso. Ele é contaminado, ele fica com muito... Mas a ideia inicial era ele ficar realmente consumido pela cólera, assim. Só que a hora que eu fui escrever a história, não conseguia, né? Vinha uma piada na boca dele, assim. Aí eu falei, pô, cara, não tá rolando. Aí a hora que eu teve um insight, falou assim, ele não foi contaminado, ele foi mordido por alguém que se contaminou, então ele está parcialmente contaminado, então ele vira um mal educado, engraçado, cara. E aí tem mais a ver com ele. Que louco isso, né? E como que é, por exemplo, ainda mais trabalhar nesse diário? Você falou que tem muito de você querer projetar ali alguma coisa, né? Alguma coisa que está em você. E quando é diário, talvez seja mais transpiração do que inspiração, né? Total. Como você sentia isso? Total, né? Diário, chega uma hora que você relaxa. Você relaxa no sentido assim, ó, vai sair, sabe? No começo você fala assim, nossa, e se acabarem as ideias? Meu Deus do céu, e se acabarem as ideias? E se eu não tiver inspirado? E se eu não tiver inspirado? No começo eu fazia, deixava lá uma semana de tira pronta, porque vai que me dá um branco no meio da semana. Então. Só que vai aparecendo outras coisas. Eu funciono muito sob pressão, eu funciono muito bem sob pressão. Eu preciso um pouco de um prazo, assim, sabe? Eu não consigo fazer um projeto se eu não sei exatamente para onde isso vai, sabe? Aquele livro que você vai escrever para um dia você publicar, para mim não funciona assim. Eu tenho que já começar a escrever o livro já sabendo que ó, ele vai ser... Ou eu vou publicar, ou já conversei com uma editora, a editora encomendou, ou eu vou escrever uma sinopse. Se passar no edital, aí eu escrevo a história, então é mais ou menos assim. Né? E no diário eu fazia com antecedência, mas chegou um momento que eu sabia que a tira ia sair, sabe? Então eu começava a fazer na véspera, porque eu trabalhava na redação do jornal, então era uma das funções minhas do jornal. Então eu chegava uma hora e falava, bom, agora está na hora de fazer a tira. E aí chegava lá, sentava, ficava um pouquinho, tomava um café, e aí você tem umas... Você tinha que ler, né, algumas coisas. Então... Aí os artifícios são os mais estranhos possíveis. Teve uma época que eu fazia assim, né? Porque a charge, tudo bem, né? A charge, ela depende muito da notícia, né? Então, aí você vai lá e vai ler as notícias. Pô, essa notícia merece uma charge. Agora, a tira não. A tira é atemporal, né? Tira que eu publiquei em 2000, ela pode ser publicada hoje, que o entendimento dela é igual. Entendi. Só que às vezes você não tem assim, o que eu vou fazer hoje, né? Eu já fiz o grupo, eu fiz mais de 3.000 tiras dele, assim. Caramba. Então são 3.000 ideias soltas, se a gente for pensar. Aí eu lembro que tinha uma época que eu fazia assim, eu pegava um dicionário que de redação, folheava e pá, batia numa página, pegava uma palavra. Aleatório. Ansiedade. Ansiedade. Legal, vamos fazer uma tira de ansiedade. E aí saía alguma coisa. Só para dar um foco, sabe? Sim. É a mesma coisa quando você tá em um lugar que tem vários caminhos e aí você não sabe para onde vai, né? Aí então falou, tem que ser aqui. Então você vai, né? E agora falou, é sobre isso. Pronto, é isso aí. Aí dava lá meia hora, bolou a história, em 1h30, 2 horas a tira estava pronta. E eu fui fazendo isso por muito tempo. Entendi. Hoje você não trabalha mais, né, com essa coisa diária? Diário não. Diário tem que ser jornal mesmo. Né? Diário é uma coisa de jornal, que é uma coisa que infelizmente a tira no jornal, ela tá meio que morrendo, né? Você vê o próprio jornal local aqui, o Diário, você não tem uma tira só. A gente já chegou a ter do cabeçalho ao rodapé de tiras, assim. Então, infelizmente. Porque é uma coisa que sempre fez parte das publicações. O que a gente vê hoje de tira é internet. Você vê em rede social, que é hoje talvez a principal plataforma de publicação seja as redes sociais mesmo. Porque ele inverteu, né? Porque antes a gente publicava na internet para ir para o impresso. Não, eu publicava no impresso para ir para a internet. Você fazia agora inverte. A pessoa começa na internet, aí uma editora chama para você fazer o livro. É até bem louco isso. E como foi evoluindo, assim, a sua carreira, mas em relação também à sua vida? Porque você teve essa fase, né, do jornalismo diário e tal,
Mas dá uma visão assim pra gente, sabe? Depois como foi acontecendo cada fase e que relação isso tinha com a sua vida. Porque a gente vai mudando na carreira também, né? Total. Assim, o interesse. É o que eu falei. No começo eu era aquele cartunista clássico, né? Que a gente falou dos termos no começo da conversa. Eu era o cartunista, o cara que fazia tiras em quadrinhos. Fazia basicamente isso. Isso aí foi... Eu queria, inclusive, fazer isso. Eu não queria fazer outra coisa. Eu não queria ser ilustrador, não queria ser chargista, não queria fazer histórias em quadrinhos longas, não queria... Não fazia parte dos meus planos, né? Até por conta das referências. Na época, final dos anos 80, eu lia lá Angeli, Laerte, Glauco. E era esse formato, histórias curtas, tiras e aquilo... Era o espaço que tinha também, né? Tinha. E a ambição, naquela época, era o jornal, né? Eu quero publicar a tira no jornal. Então você tinha um foco muito forte nisso, né? Eu queria publicar, na verdade, a minha intenção não era fazer outra coisa, era conseguir mais jornais, né? Eu cheguei a abrir uma distribuidora de tira. Caramba, pra poder ter pra todo mundo. Não, porque, tipo assim, eu vou negociar isso, porque esse povo não tá sabendo vender minha tira. Porque aí a gente era eu, o Gilmar, o Lucas, né, o Ruiz. A gente chegou a publicar do Fernando Gonzalez, do Nickel Now, assim. Porque, na verdade, a gente entrava em contato com os jornais, tinha uma plataforma, era super organizadinho. Não deu certo porque essas coisas não é fácil mesmo. Mas para tentar, chegamos a abrir 5, 6 jornais cada um. Só que passou um ano, aí veio essa crise danada, né, na imprensa, tanto que você vê as revistas, vai na banca, sumiu as revistas da banca. Então, a primeira coisa, que é uma das coisas mais baratas que tem no jornal, mas por incrível que pareça, é uma das primeiras coisas que eles cortam. E aí a gente perdeu todos esses jornais também. Fiquei com um, o outro ficou com o outro, e a gente meio que parou. Então, essa fase de querer jornais da tira foi até 2002, mais ou menos. Né? Eu já trabalhava no diário. E quando eu entrei no jornal, eles não queriam que eu fizesse tira. Na verdade, eu meio que coloquei a tira no pacote. Eles queriam um ilustrador, que era uma coisa que eu não fazia, né? Mas a gente precisa trabalhar, né? E aí eu entrei como ilustrador e eu me descobri um cara que gosta muito de fazer ilustração. O jornal ele tem essa vantagem também, é muito legal. Como é diário, então acho que não tem escola melhor para você evoluir o trabalho do que você trabalhar num jornal. Porque o que você faz num dia, no outro dia você vem impresso. E você vê, nossa, ficou horrível isso aqui. Você já tem um feedback muito rápido e constante. Quando eu dou oficinas assim sobre desenho, ele perguntou, qual que é a dica? Eu falei, a dica é produção. Não adianta você só estudar e não produzir. Então, a produção constante, inevitavelmente, você vai acabar evoluindo. Né? Evoluindo, se encontrando. Às vezes você tem que percorrer um caminho para entender que, na verdade, o traço mais simples é o que funciona para você. Então, você consegue testar demais. Então, lá em 2000 e pouco, eu fazia tira e comecei como ilustrador. Foi uma fase muito boa, porque eu comecei a publicar em revistas nacionais. Eu comecei a publiquei em revista, publiquei na Folha de São Paulo, publiquei na Super Interessante, revista Época. Então eu comecei a entrar no mercado de ilustração mesmo, né? E isso foi muito bom. Só que a parte de quadrinhos foi a outra fase, que é a fase das histórias mais longas. Quando eu comecei a fazer a primeira HQ um pouco mais longa que eu fiz foi uma chamada Eu Matei o Libório. Nossa! Ela é extremamente engraçada. Vou ver se eu republico ela agora, porque ela está esgotada faz tempo. Mas ali eu aprendi também que eu gosto muito de fazer histórias longas. Né? E aí depois foi aparecendo O Sinal, Darumá, e é o que eu faço hoje, histórias mais longas. Trabalho com ilustração também, mas esporadicamente, porque o mercado de ilustração editorial, que é o que eu faço, ele realmente está mais enxuto, né? Você não vê as revistas que eu publicava, algumas nem existem mais. Então a gente vai um pouco isso, né? Então, cada fase a gente se adapta às fases que aparecem. Tem a parte de você estar mais maduro também. Eu fazia a tira do Grump, que eu comentei. Hoje eu não gosto tanto de fazer tira do Grump. Não porque eu não gosto do personagem, mas o que eu quero pensar hoje não condiz eu fazer uma piada, sabe? Eu não quero tanto fazer só a piada, né? A gente faz uma piada, mas você coloca uma parte crítica, você coloca uma parte existencial, você quer falar de outras coisas. E eu acho que isso faz parte da vida, né? Eu uso os quadrinhos para... Nos quadrinhos você acaba vendo como é que eu fui evoluindo. Não sei se evolução é a palavra certa, mas como a gente vai mudando. Porque não estava ruim lá. Sim, ali era legal. Sim.
né, evoluindo, da impressão que o que estava lá atrás é inferior, né? Não é inferior, só era outra fase. A pessoa que era lá no começo dos anos 90, começo dos anos 2000, não é mais a mesma pessoa agora em 2022. Só isso. Aquela pessoa de 2001 estava bem feliz fazendo aquilo e estava legal, entendeu? Tem muito orgulho daquela fase, inclusive. E acho que isso que você falou faz muito sentido, né? Que tem a ver com a sua maturidade. Exatamente. E até é legal como as coisas também muitas vezes remetem, né, lá atrás e tal, porque você falou que sempre gostou de texto e arte, né? E acho que agora nas histórias mais longas é quando você consegue casar isso, né? A sua maturidade com as duas ferramentas que você conhece bem, né? Exato. A história longa, ela tem uma coisa muito legal, que é você consegue dar ritmo. E ritmo é igual música mesmo. Se você atravessar a banda, fica horrível. Então, se você não consegue colocar uma certa poesia na narrativa, você não consegue passar aquilo que você se propôs a passar para o leitor. Com a história longa você consegue fazer isso muito bem. Ou pelo menos você tem ferramentas para fazer, porque às vezes você não conseguiu, né, por conta de, né, em algum momento, poderia ter feito melhor essa parte aqui. Então, mas a história longa, ela permite você fazer as coisas com um pouco mais calmo. Você não tem pressa para passar uma ideia, diferente da charge. A charge é naquele desenho, né? Atira 3 quadros. A história longa eu consigo preparar o leitor, eu consigo fazer o leitor conhecer o personagem, ele começar a gostar desse personagem, ou começar a odiar o personagem, porque às vezes a proposta é essa, eu quero que eles realmente não gostem desse cara. Só que não adianta eu falar, esse cara é mau, entendeu? Porque eu simplesmente não conheço esse cara do personagem. A literatura é assim também, né? Não adianta eu começar, a gente sempre fala, melhor mostrar do que falar, né? Então, tipo, você vai mostrando, às vezes você não escreve nada, você não escreve nada, mas as ações do personagem no decorrer da história já faz você ter uma noção de quem ele é e você vai criando uma empatia com aquilo, né? E aí sim, você consegue fazer aquilo que vocês que que na verdade não tem nada a ver com o personagem, né? O personagem é ferramenta também. A gente fala, uma coisa que a gente sempre comenta é que assim, você vai fazer uma história. O personagem vem depois, na verdade, né? Porque primeiro eu tenho que saber que história que eu quero contar. Ele é um instrumento. É um instrumento. Eu quero falar sobre um determinado tema e, puxa, isso aqui está me incomodando, eu gostaria de falar sobre isso, né? E aí você cria aquela essência, né? Você cria aquela essência. E aí sim, como eu vou falar sobre isso? E aí pinta um personagem, na hora, ele vai aparecer um cara assim, com esse problema na vida, ele passou por isso, porque aí eu consigo colocar ele nessa situação. Então, tipo assim, é o contrário, né? A gente percebe que o pessoal que gosta de quadrinhos de super-herói, eles fazem o oposto. Primeiro ele cria o cara que solta teia, solta raio, mas eles não sabem o que esse cara faz da vida, né? Aí então, o personagem é o principal, o resto a gente percebe claramente quando uma história é vazia e só tem imagem, né? A gente percebe isso. É verdade. Por isso que o quadrinho autoral, ele consegue fazer o oposto, né? O personagem, na maioria das vezes, eles não têm poder nenhum, eles simplesmente estão vivendo a vida do jeito que ela é, e ali o leitor ele acaba realmente se identificando. Isso é legal. Não, e essa questão existencial vem muito forte na sua obra, né? Total. Nesse Total momento. Por tudo, né? Total por tudo, porque as coisas que a gente passa na vida, eu passei por uma tragédia, assim, por uma fase muito complicada quando meu filho adoeceu. E ele veio a falecer, né, no começo de 2019. Então, se você colocar de 2015 para cá, todas as minhas obras, você vai ter... Não que eu falo literalmente dele, mas, na verdade, sobre tudo isso, né? Sobre o que é isso, sobre todo aquele turbilhão que está e está ainda, passando pela minha cabeça, pela minha família, todas as pessoas em volta. Então, tudo tem um pouco. Desde o Chico Bento, Arvorada, Chico Bento Verdade, o Mundo de Yang. O Mundo de Yang, ele é quase um laboratório de reflexões diante dos acasos da vida, diante das coisas que podem acontecer. Mas aí você fala assim, nossa, então deve ser muito triste nessas histórias. Não é, porque não é por aí, né? A gente não quer... Também não é questão de deixar triste ou não. O Mundo de Yang, muito pelo contrário, ele é muito engraçado. Só que ele tem a poesia, ele tem aquele elemento que, na verdade, é onde eu estava interessado em tocar, né? E é uma forma de eu conseguir pensar sobre isso. Porque é igual terapia, né? Quem faz terapia sabe. Só de você falar, você já muda alguma coisa dentro de você. Você verbalizar já muda, né?
A pessoa não quer falar. Você não quer falar, ok, né? Só não vai mudar nada, vai ficar parado, né? Tudo que fica parado, até água parada apodrece. A vida tem que movimentar, né? Até água parada apodrece. Então, quando você conversa, quando você escreve uma história, quando você escreve um texto, né? Você escreve um texto, igual os textos que você comentou, geralmente vem disso, vem dessa necessidade de pensar sobre determinado assunto, né? E as histórias, no meu caso, principalmente, elas são quase que essenciais para eu conseguir me relacionar com essas coisas, assim. Você falou, né, dessa questão de luto, e para você o que você tirou muito disso, acho que tem muito a ver com essa questão, né, da impermanência. Essa é uma coisa que você vem pensando muito. Assim. Porque você tem que se posicionar, não é a palavra certa, mas você tem que conviver com isso. Você tem que se conviver com isso. E conviver com isso nada mais é do que como eu vou olhar para isso. Entendeu? Parece que é uma coisa muito imposta, mas na verdade a gente tem um controle também sobre isso. A gente não está só vítima desse negócio tudo. Porque o fato ele aconteceu já. O fato, um acaso que acontece na tua vida, seja uma perda de emprego, a perda de uma pessoa querida, é um relacionamento que se perde, tudo é um choque, tudo é uma forma muito difícil de lidar. Só que o que realmente vai fazer a diferença na tua vida não é o fato, porque o fato aconteceu, você não vai mudar isso. É como você vai começar a olhar para isso, a forma como você vai olhar para isso. Então, se você arrumar um jeito de você enxergar aquilo de uma forma que você consegue pelo menos conviver, porque não é esquecer, né? Lógico você fingir que não aconteceu é não olhar para o que aconteceu. Mas você conseguir olhar de um jeito que você consiga fazer parte daquilo, né? Eu sempre penso que a gente tem uma trajetória na nossa vida que são experiências de vida, né? Viver não é ser feliz, né? Viver. E viver. Embora a gente escute muito o contrário. No pacote tem os enroscos, entendeu? No pacote tem as tragédias. Tem gente que passa a vida de uma forma, parece um pouco mais tranquila. Porém, a gente também não conhece a intimidade da pessoa. Às vezes a pessoa não entra em contato, né? Não, livro tem A Coisa fala um pouco disso, né? Vou mostrar outro livro aqui, ó. Uhum. Ó. Esse é o mais recente. Esse é o recente, esse é lançamento mesmo. Uhum. A Coisa fala um pouco disso, fala sobre quando um acaso, uma situação realmente inesperada, ingrata, ela muda completamente os seus planos sobre o que você imaginaria que seria a sua vida. Então, tipo assim, é alguma coisa muito forte mesmo, assim. E isso pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, como eu falei, pode ser a perda de alguém querido, pode ser a quebra do relacionamento. Quanta gente que... A gente não é raro... A gente vê notícia da pessoa, ela se matou a pessoa e se matou porque a pessoa simplesmente não queria mais manter o relacionamento. Aí você vai falar assim, nossa, mas é uma coisa tão pequena. Eu falei, não é pequeno, né? A cabeça da pessoa, ela não estava preparada para aquilo, né? Como será que essa pessoa enxergava o papel dela na vida? Ela quer ter esse controle todo? Eu acho que quando você abre mão do controle absoluto, eu tenho coisas que eu realmente não tenho controle. Se você chega um pouco nesse entendimento, você consegue conviver um pouco melhor com aquilo que não depende tanto de você. Sabe? O que depende de você, claro. Estamos aí para fazer a nossa parte, buscar as conquistas, planejar algumas coisas. Inevitavelmente, algumas coisas não dependem de você. Então, só de você entender isso, eu acho que você consegue, sei lá, olhar um pouco melhor para isso, né? E entender que você também faz parte do processo, né? Porque parece que quando acontece uma ruptura muito grande, a sua vida acabou, né? A sua vida não acabou, ela mudou. Entendeu? Ela mudou, mas tem essa coisa aí agora. Mudou, tem um negócio aí que não vai dar para você ignorar. Eu sei que você era muito apaixonado pela sua vida anterior. A gente entende isso. Só que ela não rola mais, né? Você já é outra pessoa. Na Coisa tem uma parte que tem uma frase que eu gosto muito, que é o Astolfo. No Astolfo é mais ou menos isso. Ele aconteceu algo na vida dele, né? É irrelevante o que aconteceu, né? Isso que é interessante, porque o livro que está saindo agora, muita gente já leu. E aí eles mandam e falam assim, nossa, me identifiquei muito por conta que aconteceu isso comigo. Me identifiquei. Então, a coisa de cada um, né? Ela se multiplica. Você começou a descobrir muitas coisas. Puxa, a pessoa, ela se identificou. Teve um cara que ele mandou uma mensagem, eu achei muito legal. Falei, cara, eu nunca consegui explicar para as pessoas
como eu me senti. Agora basta eu emprestar o livro. eu achei muito bacana isso. Isso que é legado, né? Você... Então, aí tem uma frase no livro que o Astolfo ele fica nessa insistência de não largar a vida dele anterior. Aí, você precisa parar de ver as coisas com olhos que nem existem mais. Entendeu? Na verdade, não existe mais aquela... É você que não quer largar, né? Você não quer largar, não largo. Mas, enfim, em verdade, você está segurando algo que não existe mais. Que não existe mais. Você simplesmente tem que arrumar uma outra forma de olhar para aquilo. Se você arrumar uma outra forma de olhar para aquilo, vai ser bom? Não. Melhor seria se não tivesse acontecido, né? Não é que assim, nossa, foi bom porque eu cresci como pessoa. Não é assim que igual funciona. Quando falar, a pandemia foi boa, não foi boa, né? Pergunta para... Não foi boa. Ela modificou muita coisa, É que você precisa ressignificar também, porque senão você não continua. Você não continua. Essa pandemia... Esse livro ele veio um pouco por conta da pandemia também. A gente já estava em pandemia quando eu escrevi a história, porque começou a morrer muita gente, começou a ter tragédias assim, com as pessoas que perdeu a família toda, só ficou um. É verdade. Sabe? Morreu pai, mãe, irmão. Aí fala, nossa, você tem noção que num mês você está com todo mundo almoçando no domingo, no mês seguinte só tá você na mesa. Entendeu? Olha o tamanho da coisa que essa pessoa vai ter que encarar. É verdade. Entendeu? Falar que é bom é muito para essa pessoa. Não faz sentido, não coisa, é isso. Até, sei lá, uma alienação. Talvez seja medo, né? Talvez seja medo de entender o tanto que isso é grande. Porque como não me atingiu ainda, então parece que isso não é tão grande. Entendeu? Só entende de verdade... ou então quem tem uma certa empatia, né? Porque pessoas que não têm empatia, você não pode cobrar nada deles. Os caras não sentem nada, morreu o cara na tua frente, você acha que foi azar dele, entendeu? Aí não dá. Então, como aquilo não respingou nele ainda, então, não é tudo isso, não. Não é tudo isso, não. Mais de 600 mil pessoas mortas, famílias inteiras morreram, o mundo inteiro envolvido. Então é uma coisa muito grande. Então foi quando... Eu já tinha, minha coisa é mais antiga que a pandemia, mas eu falei, dá para resgatar um pouco, muita gente deve estar com isso, né? Com essa coisa que te acompanha, né? Porque a coisa é um pouco isso, ela não é a gente simplesmente fez uma simbologia dessas sensações num personagem que é uma criatura um pouco estranha, que ela te acompanha, simples assim, ela te acompanha, ela não interage com você, não faz nada, mas ela está do teu lado. O que você faz com aquele bicho estranho que está do teu lado? Isso me faz pensar em algo assim que acho que é uma questão existencial que acompanha a gente, que é assim, a felicidade, né? Até muitas vezes eu vejo assim, o pessoal mandar parabéns, aí fala, seja sempre feliz. Eu falo assim, gente, que parabéns estranho. Sempre feliz né? Não acontece. E aí vem também a gente... ter que conviver com algumas coisas, né? Como guerra, como pandemia, coisas muito sérias do nosso lado, né? Então, parece que sempre tem uma coisa. Acho que se você for, assim, um pouco mais crítico e olhar para isso, se você tiver num momento de felicidade plena, pode ser que por um momento passe um pensamento e você olhe para o lado e aquilo te afeta de algum modo, se você tiver uma empatia. Então, eu não sei, assim, às vezes a gente também... Às vezes eu penso sobre isso, sabe? Será que a gente tem que, às vezes, ser um pouco cego também, assim, né? Pra se proteger um pouco, tipo, você vê, mas você tem que voltar pro seu, porque tá perto, porque senão é complicado. Quem tem essa empatia à flor da pele, eles sofrem demais. Entendeu? Tem uns amigos que ele... Um amigo, na verdade, ele realmente sofre, assim, porque ele mora em São Paulo, então é aquela coisa de morador de rua, não sei o quê. E eu já caminhei com ele, e ele realmente ele é uma coisa que acaba com ele, sabe? Aí você fala assim, mas eu vou ignorar? Não vou ignorar, mas tem um pouco isso, ó. Isso aqui, a gente tem que entender os caminhos também para ajudar essas pessoas. Né? A gente pode ajudar de maneira pessoal, mas na verdade o poder político é a principal forma de resolver. Nada se resolve. Eu acho muito bonitinho quando as pessoas falam assim, porque vai acabar com a corrupção, porque agora a saúde vai ser 10. É igual falar que é sempre feliz. Não dá. Tipo assim, gente, a gente só tem que olhar para isso de maneira séria, porque a coisa é grande, ela é complexa. Essas frases prontas de a hora que mudar isso vai mudar tudo. Não existe, sabe? Não existe. O problema, ele sempre vai estar transbordando de algum lado. O que a gente não pode jamais é fingir que isso não existe. Porque se você finge que ele não existe, a coisa ela vai crescendo. Você não está olhando para ele. Você não está olhando para ele, você está cuidando da sua vida, mas aquilo está crescendo. Uma hora vai respingar em você de um jeito ou de outro.
né? Porque ninguém vai ficar também vivendo uma vida terrível, não sei o quê, e cada um na sua, né? Porque não existe que acontece. Você tem que olhar, perder a ilusão de que essas coisas se resolvem com uma canetada, porque não é assim que funciona, são pessoas, sabe? São pessoas, são seres humanos com seus problemas, seus defeitos. A sua... Igual morador... porque não trabalha... Algumas pessoas, elas nem sabem que elas são gente mais, na verdade, né? Elas perderam elas não sabem nem que tem o direito de querer algo melhor. Então, como é que você vai falar para essa pessoa se ela mete um cursinho do Senai nela lá e acha que ela vai fazer? Não é. É uma vulnerabilidade tão grande, né? Que é uma vulnerabilidade, exatamente isso. Ela está numa situação que... primeiro você tem que resgatar o ser humano que tem ali dentro ainda, para depois você conseguir fazer alguma coisa com ele. Não dá para você... eu joguei um negócio lá, o cara não quis. Entendeu? Não é assim, folgado. Né? É folgado, né? O folgado. Então, tem patamares, assim, de possibilidades, né? E cada um tá numa situação, né? Para alguns funciona super bem, para outros não. Aí o que você faz? Para esses que não funcionam... Eu lembro de uma história que eu sempre conto, quando eu estava no hospital do Câncer, lá em Barretos. Aí eu estava lá tinha um garoto amputado, né? Amputado, 12, 13 anos de idade. Aí eu desenhando, porque eu sempre desenho, ele gosta de desenhar, ele chegou, colou do meu lado e começou a olhar o dedo, você desenha? Eu desenho, você desenha também? E não sei o quê, eu gosto de fazer dinossauro. Então a gente começou a conversar. E eu sempre que eu vejo uma oportunidade, eu tento empurrar um moleque para leitura, né, cara? Eu não perco essa oportunidade nunca. Se eu vejo que a pessoa gostou um pouquinho, você gosta de gibi? Deu uma aberturinha. Eu já ia meter umas histórias em quadrinho no peito dele na hora ali, né? Aí eu falei, você gosta de quadrinho? Eu não sei ler. Falei, não sabe ler, cara? 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Tem que aprender a ler, mas ler vai ser importante para você. E lá no hospital tem escola, né? Tem escola hospitalar lá, mesmo? tem escola lá, é sensacional. A criança não perde um ano ali, né? Eu falei, cara, você não mesmo ela hospitalizada, ela ela tá hospitalizada, tem todo... É sensacional. Que legal. Então eu falei, mas você não tá aqui, você não tá fazendo tratamento. Por que você não aprende? Você aproveita e frequenta a escola, porque ele morava muito longe, não lembro aonde, mas era um lugar muito inacessível, assim, não lembro mais onde é. Aí veio a avó dele. Afonso, ele chamava Afonso. Afonso, você tá conversando aí? O tio desenha, tá? Falei, nossa, agora eu vou pegar a avó dele, não vai pegar esse Afonso de jeito, ele vai entrar na escola agora, né? Falei, então, eu tô falando com o Afonso aqui, tem que aprender a ler, né? A mulher fez assim, fechou, vamos embora daqui, Afonso. Eu falei, mas qual que é o problema e tal? Não, ele é grande, vamos dar risada da cara dele. Entendeu? Pegou ele e saiu. Aí você cai uma ficha. Olha que louco, né? Como é que você vai... Olha o trabalho que tem que ser feito. Ela tem que primeiro entender que para aquela criança sobrepeso, amputada, sair de um tratamento, a leitura para ela seria outro mundo, né? Mas para ela, aquela coisa não tem tão pouco, porque o orgulho é o valor maior, sabe? Eu não vou deixar rirem da minha cara, entendeu? Então, primeiro ela tem que entender isso, né? Que você não deve nada para ninguém, a tua situação era outra, mas ela só pensava assim, ele não pode passar vergonha. Porque, na verdade, é a única coisa que sobrou também. Uma vez eu falei, vou mandar uns gibi pra você. Falei, mas lá não chega, não. A gente leva o correio, vai buscar uma vez por semana, eu acho, vai um cara na cidade para buscar as correspondências. Eu falei, olha o lugar. Eu não lembro, infelizmente não lembro o lugar. Mas olha o difícil acesso. Então, para aquela senhora, nem vou culpar ela, porque, na verdade, a realidade dela é essa, entendeu? O que valia não, a gente tem a nossa integridade, né? A gente não vai perder, não vou deixar rirem do meu neto. Entendeu? Para ela o importante era isso, porque do lugar que ela estava, mais era ou menos isso. Quase não sobrou mais nada mesmo. Não sobrou mais nada. Então, falou, olha o resgate social que você tem que fazer. Falei, pera lá, não é assim não. E aí você chega, o cara é vagabundo. Não é, cara. Entendeu? Não é. Não é. São valores de acordo com a situação que você tá, que pode ser mudado sim, só não pode deixar olhar para essas pessoas, entendeu? É verdade. E aí cada um acho que encontrar o meio que faz sentido, assim, sim, né? Porque tem quem olha assim e quem também tem uma empatia, como você falou, tão grande que também, né, fica paralisado até, tipo, e não resolve, né? Então, exato, é uma situação complexa. Resolve aquela coisa do momento. Do momento. Naquele momento. Tem um autor que achei engraçado, que ele tinha que entregar o salário dele para a mulher porque ele deixava tudo no caminho de casa, assim, porque ele via na rua, ele ia soltando dinheiro.
Então, acontece muito isso também. Aí falta em casa também. Aí falta em casa e não vai resolver, né? E é engraçado, eu acho que quando você tá com criança junto, né? Porque a criança olha e aí começa a te pôr umas questões, assim, né? Do tipo, às vezes meu filho... Já aconteceu, assim, quando ele percebeu que existia mendigo na rua, sabe? E aí ele olhava e falou, mãe, que é isso? E aí, pra gente, gente... Paisagem, né? Infelizmente, você vê isso toda... Ele acaba naturalizando o ambiente urbano. Aí né? você fala, nossa, sabe? Então, assim, é isso aí. Se você parar para pensar o que é uma pessoa tá na rua, sem teto, sem nada, aí você fala, cara, olha isso. A gente tá passando um aperto que tá tudo caro, já acha ruim. Mas o cara que não tem nada, não tem um teto. Que não tem, Então é complicado. É complexo. Mas assim, como proteção, a gente acaba, talvez, até falando assim, ó, a vida é assim. A vida é assim. Não dá essa cegueira, às vezes, necessária, né? Que você tem num momento para você seguir. Pessoas invisíveis, né? Tem um quadrinho do Will Eisner que são pessoas invisíveis. Você não percebe que elas estão ali. É verdade. Entendeu? A gente vê direto. Dependendo do que acontece, com o tipo de pessoa que acontece, passa batido. Se aconteceu com uma pessoa de uma classe social um pouco melhor, nossa, não pode acontecer. Então, infelizmente, a gente tem um abismo aí social que deveria ser olhado com um pouco mais de cuidado. É verdade. Pelo menos. E a gente estava comentando dessas perdas também, né? Que acontecem com essas pessoas e com todo mundo, né? Outro dia eu ouvi uma frase que era assim, todo mundo tem um até que. Eu achei muito legal, porque é isso, né? Igual você falou, até que aconteceu, agora você entende. E eu queria saber, assim, um pouco dessa virada de chave para você, assim, né? Que você contou dessa questão dessa tragédia que aconteceu e que trouxe, talvez, uma sensibilidade ainda maior para você nesse aspecto, assim. É uma coisa assim, né? É uma sensibilidade maior. Na verdade, é isso. Você começa a dar valor para as coisas que realmente importam. Se bem que a gente já dava. Minha família sempre foi muito feliz. Eu nunca fui um marido... Uma pessoa alienada, né? Uma pessoa alienada. A gente até fala, puxa vida, né? Não tinha... mas a gente aprende. Cara, mas eu não queria aprender nada, cara. Deixa eu morrer ignorante. Entendeu? Porque a gente já vivia muito bem, já era uma família muito feliz. Mas assim, o que acontece, essa sensibilidade, na verdade, é mais uma necessidade, né? Uma necessidade de pensar sobre isso. Então, quando acontece esse até que, aí é a coisa, né? O que você vai fazer com isso depois que o que aconteceu? E aí você encontra caminhos, né? Você encontra caminhos. A gente vê várias pessoas, né? Porque eu acabei conhecendo muitas pessoas que passaram pela mesma coisa que eu e a minha esposa. E algumas se integram em projetos sociais. Você vê que eles arrumam um jeito de encontrar um significado. Não é significado. Eu acho significado uma palavra tão nada a ver para isso. E você acaba... Porque quem ficou vai fazer o quê? E agora? Você ficou. O que você vai fazer com isso que te aconteceu? Talvez isso sim, porque nada substitui. Se você falar assim, a pessoa aprendeu, nossa, mas aconteceu isso, mas era para acontecer porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Não, mentira. Melhor seria se não tivesse acontecido. Trocaria no fundo, tudo para não tivesse acontecido. Porém, apesar de, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Também não vou... Eu tenho certeza que eu não faço o perfil que eu também quero ir embora. Entendeu? Porque tem muita gente que simplesmente faz isso. Acabou, né? Eu queria essa vida, essa outra aqui não me interessa, tchau, tô vazando também. Entendeu? Que na verdade é uma decisão muito rápida, né? Se você parar um pouco, não que a tua dor vai diminuir, mas você se coloca, talvez, num lugar com um pouco mais de espaço. Você para de achar que o teu mundo é aquela coisa extremamente... Você faz parte de algo grande, na verdade. E você é pequeno, no fundo. E você é muito pequeno, cara, que força que eu tenho. Aí você começa a olhar as outras pessoas que também passam. Você só está no meio do bonde, você só faz parte desse bonde, né, porque são vários, né? Primeiro você quer estar na turma de que não acontece nada. Aí aconteceu, agora eu quero estar na turma do que aconteceu, mas eu saio. Aí não saiu. Não, agora eu quero estar na turma que aconteceu, mas minha vida não ficou destruída por causa disso. Porque tem esse bonde também, né? Que aconteceu e eu não dei conta. Entendeu? É verdade. E se quando não dá conta, é um negócio realmente muito triste, né? Porque você não vê mais sentido em estar aqui ainda. E não vejo coisa pior. Você está num lugar que é aqui, a nossa existência, e eu não querer fazer mais nada. Entendeu? Por que eu não vou fazer mais nada?
Porque, na verdade, eu não abro mão, porque eu queria fazer desse jeito aqui. Você fica um pouco mais humilde, talvez. Porque fala assim, ó, cara, não dá desse jeito, vou tentar do outro. E é lógico, né? Isso não quer dizer que você vai cortar o vínculo de tudo que aconteceu com você. Você é essa pessoa inteira, né? Você é essa pessoa completinha, que passou por um período de uma infância que aconteceu isso, aí depois aconteceu aquilo. Então não são pessoas diferentes, você é a soma de tudo. Então você acaba, falando do trabalho que a gente comentou, essa coisa da maturidade, nada mais é a maturidade do que as coisas que você viveu. Então os seus valores mudam muito, né? Piadas que eu fazia nos anos 90... na própria tira do grupo, hoje eu não tenho coragem de fazer. Falei, puta, nada a ver, fiz isso aqui. Mas naquela época era aquele cara que fez, né? Sim. E aí falei assim, porque hoje tem muito esse de querer olhar, tira do contexto histórico, né? Do que aquela época era uma coisa mais despirocada mesmo. Porque isso aí é machismo, não sei o quê. Mas naquela época, mano, a gente não se atentava tanto, né? Então é importante olhar aquilo e falar, pô, realmente não faria desse jeito hoje. E você rever algumas coisas, eu acho que faz parte desse processo. E para você, além disso, do seu trabalho que te ajuda a refletir, você também buscou outras coisas, ou busca do tipo, você gosta de terapia, ou de buscar outras formas de reflexão? Se eu pudesse, eu fazia a vida toda. Eu também. Terapia é sensacional. Né? Porque terapia, né? Eu fiz terapia. É uma oportunidade para quem pode, né? Porque é maravilhoso. Claro, tô fazendo convênio, não dou conta, não. Eu lembro quando eu voltei, eu fui fazer terapia, não desmerecendo o meu terapeuta, porque ele foi muito bom, mas eu não dava conta. Falei, cara, você vai me consertar um lado, vai me estragar o outro. Aí eu vou ficar com um problemaço que eu realmente não vou ter como pagar as minhas necessidades, aí vai ser complicado. Mas hoje eu faço com a minha terapeuta sensacional, adoro ela. E a terapia nada mais é do que? A terapia é você conseguir conversar sobre qualquer assunto, provavelmente o assunto que está te mexendo naquele momento, sem ser julgado. Porque o julgamento é que é o problema, né? E ser julgado é a pessoa que mais te ama. Se você conversar com a minha mãe, se eu falar o que eu falo para minha mãe, o que eu falo para terapeuta, ela vai pular para trás, entendeu? Então, tem uma relação ali, né? E assim, geralmente as pessoas próximas, elas estão envolvidas na terapia também, só que de outra forma. É verdade. Então a terapia é um pouco isso, é você conseguir mastigar um pouco isso, mastigar essas inquietações, colocar para fora. Às vezes você escuta uma frase que ela dá uma virada de chave, é verdade, não tinha pensado nisso ainda. E aí você, sem perceber, na verdade é muito assim, a percepção é muito curta e ela chega muito suave, você não percebe, não é uma informação que você não sabia. Né? Fala assim, eu não sabia que era assim, agora eu sei. Não é assim que funciona, né? Isso aí é autoajuda, né? Que não serve pra nada, é claro. A terapia é aquela coisa, uma conversa honesta, eu entender que não é tão simples, né? E aí você arruma um outro jeito de olhar. Gosto muito de ler também. Li muito filosofia. A filosofia budista é algo que faz sentido para mim, de certa forma. Então, alguns conceitos da impermanência, né? De você sofre quando você não quer perder, né? Você não tem nada. Então, isso, olha que louco que é isso, né? Se você não quer perder, você só sofre aqui porque você achou que era teu, né? Se você entende que você realmente não tem nada, né? No caso de uma perda de uma pessoa muito próxima, ela não era tua. Era um indivíduo único no universo, igual você é um indivíduo único no universo. Os dois super valorosos, sabe? Os dois muito valorosos, entendeu? Só que ela tem uma vida, você tem outra, e o universo fez essa bondade com você de vocês caminharem juntos por um período. Por um período. Entendeu? Então, se você vai, verdade, não era meu, então não tinha como eu segurar. E aí, fica fácil? Não fica, mas fica um pouco mais fácil de você buscar novas experiências, você se abrir para que outras coisas boas também aconteçam na sua vida. E no fim, né, é muito importante a gente pensar da gente, igual você falou, como indivíduo, né, e isso é o que você tem, né, você se trabalhar, porque é o que dá para fazer. Eu lembro que quando meu pai faleceu também, foi assim, difícil porque foi numa noite de Ano Novo. Puxa vida. Então, assim, todo ano, naquele... Senhora, é aquela data, naquela né? festa e tal, eu tava numa outra festa, me ligaram, nosso pai teve uma parada cardíaca, já tava meio ruim, mas tinha saído do hospital. Você falou assim, bom, então tá bem, né? Agora dá um tempo ao tempo. Você acha que sempre ele saía depois bem daquela situação.
E aí foi aquele horror, né? De chegar no hospital, tipo, 9 horas da noite, e não, já chegou lá sem vida e tal. Nossa, que Passar a noite esperando liberar corpo, aquela coisa toda. Então, assim, um baque, né? Uma pessoa é um negócio que só quem vive, assim, que você fala, meu... Então, assim, quando eu lembro daquela coisa, tudo é muito forte. Só que o que acontece, por exemplo, é que eu me apeguei muito nessa visão do quem era eu, sabe, sozinha na fila do pão. E pra mim fez muito sentido pensar em missão, assim, porque eu acho que a gente não tá também aqui ao acaso, assim, você tá aqui pra algo. E eu falei, se a dele acabou, a minha não, dele. Porque eu tô aqui ainda. E assim, era o pedaço dele, né? Era o pedaço dele. E a nossa missão continua, porque se você ainda tá aqui, você tem que estar, né? Assim, lógico. E, assim, então, o que você vai fazer? Pra fazer? O pedaço dele foi feito. O pedaço do meu filho foi feito. Exato. Um esplendor. Exato. Eu falei, perdeu. Na verdade, a gente não perdeu. A gente só queria um pouco mais, né? Quem perdeu foi quem não conheceu, né? Você nem conheceu meu pai, cara. Era uma pessoa sensacional. Você perdeu de não ter conhecido meu pai. É isso aí. Meu pai também faleceu de infarto, é uma pessoa sensacional. Então a gente tem essa visão, falando, poxa, cara, eu ganhei. Eu convivi com eles, entendeu? Amei muito os dois. Então, tipo assim, cara, eu ganhei. Só que, lógico, tudo que é muito bom, a gente quer que seja um pouquinho mais. Até comida a gente quer que seja um pouco mais. Imagina uma pessoa que você ama. Então, quando você entende um pouco isso, que, poxa, mas que seria melhor, então, que eles não tivessem aparecido na sua vida, aí você fala, opa, pera lá, claro, eu também não. Entendeu? Então é isso, né? Só dói por quê? Dói porque era muito bom. Se fosse um traste, seria uma... Né? Me livrou. Não, porque você ama tanto. E é lógico, né? O preço do sofrimento é você ter amado muito. Né? Se você só está sofrendo porque foi muito bom. Se você não tivesse sido bom, não teria sofrimento. Mas que graça teria também. Aquela famosa frase, né? Que saudade é o amor que fica, né? Então. É isso, porque teve amor, né? E tem, por isso que você sente. É um caminho meio complicado as pessoas que não querem sofrer, né? Tem gente que não se permite fazer nada porque ele não quer passar pelo sofrimento. Ok, né? Nota 7, aquela coisinha morna, né? Mas, puxa, que vida besta também, né? Porque eu não quero ter filho porque vai que acontece alguma coisa, vai que ele nasça alguma coisa. E aí fala, ok, mano, mas você vai passar nessa, né? Ok. Tem gente que tem opção do respeito. Mas se o argumento for esse, eu falo, cara, você tá com medo de ser feliz ao extremo. Porque é uma felicidade extrema, realmente. Quando você consegue sentir... É um amor que dói. É verdade. Ele chega a doer de tão bom. Eu lembro de quando eu tive filho também, de eu me assustar. De verdade. De eu falar assim, nossa, tô totalmente descontrolada. E aí dá esse medo. Refém. Porque você fala... refém. Você tem que ficar esperto nesse moleque, vai ferrar comigo. Que coisa louca. Mas é lindo, né? No fundo, você sempre fala, valeu em qualquer situação. Né? Então, é lógico. Aí chega o universo e ele fala assim, cara, só vai ser legal, mas não vai ser do jeito que você achou que ia ser. Ok. E sabe o que eu acho legal do seu também, assim, que é a sua relação com a sua esposa, assim, de vocês terem... Sabe? Porque acontece isso também, da pessoa às vezes, né, criar... Difícil. É difícil. É difícil. Minha esposa é um caso à parte, porque a gente sempre se deu muito bem, a gente se ama muito, muito, muito. Então a gente era muito junto, né? Eu, minha esposa, meu filho, é uma coisa assim, inexplicável, né? O nosso relacionamento. E é evidente que foi um baque muito forte pra gente, é evidente que é difícil pra gente. Só que a gente sai, conversa. Eu lembro que teve um dia eu estava no Mercadão comendo um pastel, aí tem um pai do amigo meu, ele chegou, a gente conversando. Aí ele chegou e falou, faz quanto tempo que vocês não se veem? Aí eu falei assim, não. A minha esposa falou, nós somos casados. É que vocês estão conversando tão bem. Que legal! Dá a impressão que vocês não se viam faz tempo. É lógico que ele sabia que nós éramos casados, mas ele foi lá e fez esse elogio que a gente ficou muito feliz, né? Porque, na verdade, a pessoa que está com você, ela tem que completar a tua vida, né? Ela não tem que dividir a casa com você como se fosse um colega de faculdade, né? Então, você conseguir conversar, você conseguir conversar mesmo. Apesar do que aconteceu com a gente, isso realmente é pesado, não é uma coisa fácil. A gente tem que todo dia tentar pensar nisso, mas o que a gente sente um por outro é uma coisa tão bacana, tão boa, que a gente consegue ainda... ter um elogio desse no mercado da pessoa, a gente conversando tão bem,
como a gente é casado faz 20 anos, praticamente, casamos em 2004, né? O ano que vem vai fazer 20 anos. E é uma pessoa sensacional, né? E é outra que eu agradeço por ter entrado na minha vida também. E é isso também, né? Tem gente que fala assim, não, é como se fosse a tampa da panela, como se você fosse incompleto, né? Mas não, são dois indivíduos também, num relacionamento inteiros, né? Mas que escolhem todo dia. Escolhe ficar junto, escolhe conviver, passar por emoções, passar por... A gente até comenta, né? O tal do alegria na tristeza, a gente não achou que fosse tão sério isso. Porque a alegria extrema e a tristeza extrema, né? Então, fala assim, ó, vamos lá. E você escolher estar junto, né? Passar junto. Escolher estar junto, né? Porque é isso, na verdade, por que é difícil um casal... quando acontece esse tipo de... Né, no caso, é complicado. Porque, na verdade, você já tinha aquilo formado, né? Então, quando você tira, né, no nosso caso, o Ian, que é nosso filho, ele saiu, parece que está faltando uma peça. Talvez seja melhor se formar o jogo todo, então. Porque aí não fica a sensação que está faltando uma peça. É, aquela lembrança, né? Então, até você entender que... Isso aqui também é uma combinação boa. Na verdade, não está faltando nada, porque são momentos diferentes, são períodos, na verdade. Quando a gente acha que está faltando, é porque a gente tem essa ilusão de achar que as coisas são eternas e do jeito que a gente quer. Às vezes, tem gente que tem muita sorte de passar a vida sem ter grandes obstáculos. Né? Na coisa tem uma frase que eu gosto também, tipo assim, ó... os problemas sob medida deveriam ser valorizados mais, né? São coisas... Aqueles problemas que você dá conta, né? A vida com problemas sob medida deveria ser mais valorizada. Mas tem mesmo. Acho que a intensidade é diferente para cada pessoa. Mas agora aconteceu um troço pesado, né? O que a gente faz com isso? E é lógico, né? A conversa ainda é o melhor caminho, né? E fingir que não aconteceu. Ou também a fuga, né? Não se abrir para uma vida um pouco... Não vou falar diferente, mas não se abrir para essa nova vida, para essa vida que continua, na verdade, aí sim eu acho que realmente fica difícil. Porque você não está aceitando que você não está mais naquele lugar, sabe? Entende? E aí você para, né? No começo parece que é uma boa ideia, você ficar paradinho ali, quietinho. Só que a vida continua, as pessoas vão continuando, não sei o que, e só você tá paradinho. Aí chega uma hora que realmente até você ficar parado incomoda. Porque não dá mais, né? Então aí não tem muita escapatória. Ou você, é isso, né? Vamos ver o que a gente faz com isso. Ou você realmente fica numa vida muito sofrida por mais tempo do que deveria. Eu sempre comento que esse negócio que aconteceu, essa coisa que aconteceu com a gente, ela já é muito grande. A gente não precisa fazer ela ficar maior do que ela precisa ser. Verdade. Sabe? Ela vai ser grande sempre, ela nunca vai ser pequena. Mas ela não precisa ser maior que isso. E aí entra a questão do olhar, né? Como eu olho para isso, deixa ela do tamanho que ela pode ser. Até aqui, ok, tá? Mas não vamos deixar passar muito, não, porque senão a vida fica mais difícil do que deveria. E esse personagem da coisa, ele passa por isso? Ele tenta no começo ficar quietinho? Não aceita, né? Porque a primeira reação é, como assim, né? Questão de fé, questão de religião, porque a gente passa por tudo, né? Minha família é católica, né? Eu sou um católico, mas sou aquele católico que sempre via na igreja. Minha mulher é muito católica, tá? Minha família dela é muito católica, mas eu sempre tive um pé muito mais na filosofia budista, assim, do que na própria religião. E a religião, ela tem uma coisa complicada, porque até que não aconteceu nada, o seja feita a sua vontade cai bem, até que realmente você tem que olhar e falar, seja feita a sua vontade. Que essa vontade é tipo... Porque, e aí você tem momentos que você fala, que fé é essa? Que Deus é esse? Se bem que Deus não tem culpa de nada, né? Não é questão, eu não sou ateu, eu acredito em Deus. Mas eu acho que não é muito essa lógica, tipo assim, eu faço bem e colho bem. Eu conheci muitas pessoas maravilhosas no hospital, que passou por momentos absurdos de sofrimento, sabe? Tem casos ali que se eu começar a contar, você fala, como assim? Mas já não tinha acontecido isso com essa família? Agora aconteceu isso também. Não tem lógica, né? Entendeu? E eles abriram uma casa de apoio, eles saíram da cidade que estava, abriu uma casa de apoio, porque é aquilo que eu falei no começo lá. Você acaba tentando encontrar um sentido pro negócio. Meu filho faleceu, então nossa missão é cuidar dessas pessoas que estão passando pelo mesmo. Saiu da cidade, montou a casa de apoio, uma das
casas de apoio mais acolhedoras que tinha na cidade. O cara ia atrás, ele e a mulher. Então eles encontraram sentido. Casa de apoio tinha o nome do filho deles e tal. Encontraram sentido. Pô, isso aqui é difícil, mas agora a gente sabe o que a gente está fazendo aqui. Então o cara ele ia atrás de presente, então, vai dizer, moto, coisa para fazer rifa, para pegar dinheiro. Numa dessas que ele foi pegar uma moto e bateu o carro, morreu. Entendeu? Aí você fala, mano, mas ele não estava fazendo bem. Entendeu? Por que que... Então, ele falou assim, ó, vamos deixar Deus quieto nessa história. Entendeu? Não é essa coisa tão categórica, ó, sei que também, você não reza, sabe? Pelo amor, né? Pra mim não é essa conta, sabe? Pra mim essa conta não fecha. Né? Perto do que eu vi, essa conta não fecha. Algumas coisas são porque elas têm que ser, entendeu? Na verdade, mas você tinha que passar por isso aí, ok, até posso engolir isso, mas quando eu passar pro lado de lá, aí você me fala então por quê, né? Porque a gente vai tentando. Mas não no sentido de você fez alguma coisa errada, que é por isso que aconteceu isso. Isso eu acho que é ser muito injusto com essas pessoas que fazem o que fazem da melhor forma possível e mesmo assim no final não dá certo. Porque é muito lindo quando dá certo. Quando não dá certo, né, ninguém quer falar sobre o assunto. Né? Essas coisas, né, que muita gente vende como verdades absolutas, né, no fundo... Quer ver coisas milagrosas, é você ir para um lugar onde está todo mundo com uma doença realmente séria. Todo mundo vende uma garrafada que funciona, um remédio que cura tudo, entendeu? Né, eu lembro quando saiu o remédio lá do fosfolamina, aquele remédio que curava câncer lá. Já sabia que aquilo não... Quem passa por isso sabe que não é assim que funciona, sabe? E todo o populismo que foi feito em cima disso, de políticos, né? Inclusive do nosso atual presidente, que ele que assinou para autorizar, na época a cloroquina dele era aquilo, entendeu? E de querer vender essa história de existe algo que te salva, sabe? É muito bonito, é maravilhoso pensar assim. É maravilhoso você achar que basta você fazer uma coisa e tudo vai dar certo. Só que não é assim que funciona. A coisa é complexa, a coisa exige cuidado, ela pode ir por vários caminhos, entendeu? E a gente que está lá, a gente viu tudo. Né? A gente viu pessoas que usou e não deu certo. Cadê os caras agora para falar que não deu certo? É verdade. Eu também gosto dessa sua ideia da combinação. Achei muito legal essa ideia, né? De tipo... você muda a combinação e ok, tem outras boas combinações. Exato. Então, acho que você consegue encarar melhor, né, as coisas e não achar que é simples a resolução, do tipo, eu vou ali, faço isso e resolvo. É encarar encantador, que é encantador você... então é só isso. É só eu ir lá, fazer um negócio lá que vai dar certo. Cara, e não tem problema nenhum fazer. Eu sempre acho que a pessoa que está passando por algo muito difícil, ela tem que fazer muita coisa mesmo, até para ela conseguir passar por isso. A fé me ajudou muito a passar por isso, sabe? A passar, porque a gente se agarra a qualquer coisa. Eu nunca tive muito essa coisa de achar que era uma mágica, né? Mas a fé eu acho importante. Inclusive, o nosso relacionamento foi muito saudável no processo todo. A gente era uma família muito feliz durante o processo todo. Porque a gente sempre teve muita fé, a gente sempre acreditou muito e a gente sempre pensou em primeiro lugar na gente, na nossa convivência. Muito mais do que vir de fora, o que acontecia dentro para a gente sempre foi importante. E isso é lógico, você tem que ter essa energia, não, vai dar certo sim, como não? Se não for isso também você não consegue fazer nada, né? Se você não tiver sei lá, algo dentro de você que faz, não, vamos pensar positivo, porque isso aí faz diferença, assim, sabe? Não é mágico, mas se você não fica abatido, cara... Você não acorda. Você não acorda, a sua saúde não vai... Parece que não, mas o teu estado de espírito vai influenciar na sua saúde também. Então, o fato de você passar por um processo difícil, mas ali, com a energia, tentar colocar o teu potencial de energia, né, o teu potencial de vida sempre alto, porque sempre dá, né? Sempre tem a possibilidade das coisas darem certo e sempre você tem que arrumar um jeito de olhar daquilo de uma ou outra forma. Ajuda muito você a passar, sabe? Ajuda muito você a, pelo menos, percorrer aquele caminho. Se der certo, melhor ainda. É uma história que você vai contar, você vai não sei o quê. Se deu errado, se não fosse assim, talvez eu não teria chegado nem no final. E pelo menos você viveu bem a caminhada. Muito. Né? Porque a gente quer objetivo, mas você tem que... A gente estava falando do medo, né? O medo
quando a gente começou do Covid, muita gente negando a existência da pandemia. Aí você fala, essas pessoas são negativas. Talvez seja medo. Medo de saber que tem uma possibilidade real de acontecer alguma tragédia na sua família. Negação. Então você fala assim, ó, não tem nada acontecendo. Não tem nada acontecendo. Então é um pouco de medo. No caso de uma doença, tem pessoas que não entram no hospital. Deixa lá a mãe entrar, porque sempre a mãe é que faz as coisas, entendeu? E não entra, simplesmente não entra porque eu quero só participar da vida a hora que ela estiver boa. Ficar na superfície, Enquanto a vida não estiver boa, eu não quero participar dela. Poxa, que gostosinho, né? Que quentinho que é você só participar da vida a hora que ela tá boa. Mas a vida não é a hora que ela tá boa, a vida é a vida, né? E tem hora que ela tá em cima, tem hora que ela é embaixo. E eu acho, na verdade, sensacional sentir essas coisas todas. Acho que seria muito vazio você não se emocionar. Para mim, uma vida perdida é uma vida que você não se emociona. Né? E eu falo para cima e para baixo também. De repente, para você não amar, para você não sofrer, você não vai amar. Aí, para mim, já não é um bom negócio, sabe? Quer saber? Então me dá o sofrimento, mas deixa eu amar também. Entendeu? Para mim, uma vida melhor do que aquela vida que... Sabe? Aquela vida... Como diz o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, aí para mim já não valeria a pena. E viver de forma intensa, né? E tem gente que acha que viver de forma intensa é se drogando, é fazer... Isso aí isso é vida legal. Não, é você... Ele quer ter uma sensação de êxtase, né? Mas aquilo é forjado, né? Viver de forma intensa. É uma negação também. É uma negação. Porque, na verdade, eu tô meio que... roubando, né? Eu tô trapaceando nas sensações. Você se coloca num estado alucinógeno porque para fugir da realidade. Sim. Hoje em dia, a gente sabe que o que vende de antidepressivo, quando é diagnosticado, eu acho que é ok. Mas hoje a gente percebe que a sociedade ela não quer sofrer de jeito nenhum. É verdade. Ela não quer passar por ficar triste, né? A gente até comentou, acho que eu tava falando, as pessoas acham que ficar triste é errado. Pelo amor de Deus, né? Só faltava você querer passar feliz pela vida sem ficar triste. Vai acontecer. Sim. Porque a vida é movimento, as coisas acontecem. Então, tudo bem ficar triste é legal? Não é legal. Mas não vai ficar daquele jeito para sempre. E se você tem essa visão, você até vive a tristeza de uma forma de outra melhor. Forma. Porque você sabe que são ondas, né? Às vezes eu tenho essa clara noção. Eu falo assim, eu tô no buraco hoje. Eu já tenho consciência. Mas assim, eu já vivi outros buracos. Então, e eu sei que depois... Eu sei que não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Então, e a felicidade também, você começa... Tem uma frase do budismo que eu gosto muito, que é nada é, tudo está. Entendeu? Maravilhoso. Tudo está. Ele está assim, né? Essa pessoa é muito triste. Não é muito triste. Ela teria que ter nascido triste, né? Essa pessoa é triste. Exato. Ela está triste porque nesse momento acontece... Errado seria se ela não estivesse triste, né? Eu lembro quando a gente estava no processo do hospital, minha pressão subiu. Eu fui no médico, usei aqueles negócios para ver como é que estava a minha saúde, não sei o quê. E aí o médico começou a perguntar, mas como é que você vai? A hora que eu falei o que estava acontecendo, falei, estranho seria se você não estivesse sentindo nada. Aí eu ia ficar preocupado, né? Se você não estivesse sentindo nada, aí nós ia ter que estudar você de verdade. Agora, desse jeito, é lógico que o teu corpo vai responder de alguma forma, é lógico que você vai ter que passar por isso. E é tão bom você arrumar um médico assim, né? Eu lembro quando eu comecei a amamentar, foi um perrengue, né? Como muitas mulheres. E aí, nossa, mudança de vida, e doía, e deu tudo errado, enfim, eu tava me sentindo caco, fiquei doente, assim, com tosse, aí o bebê também, virou aquele... Aí eu fui na emergência, e meu marido levou ele na das crianças, eu fui na de adulto com a minha mãe na sala. E aí, era uma médica de plantão, né? Mas eu achei que ela foi muito humana, assim, porque ela perguntou, né, o que tava acontecendo, e eu não tava conseguindo amamentar, e ele chorava, que ela tinha 15 dias, mais ou menos. Aí, a hora que eu expliquei a questão, aí ela me contou que fazia 1 ano que ela também tinha tido filho, que tinha acontecido tudo aquilo com ela, que era pra eu sair dali na farmácia e comprar um complemento, pra eu dormir, porque eu precisava. Nossa, e foi, o que eu precisava, sabe? Porque aí eu continuei amamentando depois, mas eu dava o complemento junto Porque fica aquelas regras fechadas, né? Aquela coisa assim, ó, não pode complementar, sabe? Eu lembro que tinha uma tira do André Dahmer que ele falava assim, e ele, né, foi na época que ele teve a filha dele, se eu não me engano, que eram assim, as dicas para crianças das pessoas que nunca tiveram filho.
É maravilhoso. E outra, gente, jeito diferente de lidar. Que a gente não queria dar chupeta pro meu filho também. Não queria dar chupeta. Não, chupeta não, porque chupeta torta os dentes, não sei o que. Exatamente. E ele chorava. Aí, vamos dar porra da chupeta pra ele? Então vamos. Aí deu a porra da chupeta, ele cuspiu. Eu falei, não, toma a chupeta. Demorou tanto pra decidir da hora que a criança não quer. Tava nem aí com a chupeta. É bem isso. E aí você dá risada. Falei, chega e fala, mano, deixa quieto. Até a pessoa falando, criança não pode dormir na cama dos pais. Nossa, o que tem de regra. Um cara de 20 anos de idade dormindo na cama com os pais. Né? Uma hora. Uma hora ele não vai querer, exatamente. Né? Agora, tipo assim, lógico, você vai moldando, né? Eu acho que isso educar é maravilhoso, né? Você educar valores, assim. Você vai moldando, mas é lógico, cara, a vida não pode ser engessada, né? A vida não pode ser... ela tem que ter regra, é importante ela ter regra, extremamente importante. Eu gosto da rotina, da Tem um texto que eu escrevo que ela fala exatamente isso, fala assim, ó, o cara começa a falar, essas são as regras da vida. Aí o cara olha lá, mas é muita coisa... cara, não tem o que fazer. Se não tiver regra, a vida fica muito difícil. Mas e se quebrar alguma coisa? Não tem importância, porque se não quebrar também fica muito difícil. Faz parte da regra também. Faz parte da regra você quebrar a regra de vez em quando. É verdade. E assim, nesse contexto todo, né, para o seu trabalho, você é daquelas pessoas que enxerga que é um propósito, uma coisa assim, ou você leva de uma forma mais natural, assim? Eu levo de uma forma um pouco mais natural, sabe? Eu não penso uma missão, né? Tipo assim, eu tenho que fazer isso, porque... Trazer essa mensagem. Eu fui moldado para isso. Às vezes as pessoas até falam, nossa, o Arvorada, né? Que é o primeiro livro do Chico Bento, ele é muito emotivo, né? Porque ele fala desse processo de possibilidade real de perda, né? Porque a avó do Chico Bento, ela fica doente e tal. E tem umas partes muito emotivas no filme. E fala de luto, né? E aí eu vou em evento é muito legal porque é a hora que você está de frente a frente com o teu leitor. Com o seu leitor. As pessoas se emocionam demais, mas demais. Você me ajudou, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas a verdade é que eu nunca tive essa pretensão, entendeu? Eu nunca fiz isso, vou fazer isso porque vai ajudar as pessoas. Talvez por isso mesmo acaba sendo verdadeiro. Porque quando a gente tem essa pretensão de querer realmente entrar no problema da pessoa, talvez ele ganhe uma artificialidade que bloqueia a empatia. Como eu estava simplesmente mergulho, meu processo de criação é extremamente sofrido, porque eu mergulho muito no que está acontecendo, nossa senhora, é um negócio. E aí, querendo ou não, aquilo acaba passando uma verdade e a pessoa acaba se identificando. Então, elas realmente comentam que foi legal ter lido, ajudou a ter uma visão diferente da perda, entendeu? Então, eu falei, pô, que legal. Mas eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei, nossa, a pessoa, quem vai precisar ler isso aqui? Sabe? Eu não penso nisso, eu penso, geralmente, em trabalhar uma coisa minha, né? Eu sou mais egoísta, né? Eu não estou muito preocupado em ajudar. Eu preciso resolver meus problemas primeiro. Se der certo para você também, ótimo. Mas eu estou muito mais interessado em mergulhar aqui dentro primeiro e o que sair. Se você funcionou para você, funcionou um pouco para mim, talvez funcione para você, né? É o que a gente fala. Eu só espero não ser tão esquisito a ponto de funcionar só para mim. Só para você. Ninguém se identificou com isso? Ninguém viu nada, que só eu acho que isso vale a pena escrever. Sim. Mas no fundo é até uma arrogância quando você também acha que você é capaz, igual você falou de... Para mim, o livro de autoajuda, ele tem um pouco essa pretensão, né? 7 passos para você fazer o cara. É verdade. Sim. Sabe? É lógico que para algumas pessoas, às vezes, seja bom, sabe? Ele vai ler uma frase ali que dá uma motivação. Mas essa coisa da verdade, essa coisa, o caminho é ali. O caminho é ali para você. Só que você é um indivíduo. O outro indivíduo, ele tem uma complexidade tão importante quanto a sua, só que a cabeça dele não funciona igual a sua. Então você não pode falar que o caminho de todo mundo é ali. Aí essa pessoa, ela acredita nessa história, porque tem gente que realmente compra essa coisa do caminho, e aí quando não dá certo para ele, mais uma vez ele é um fracassado. Entendeu? Mais uma vez eu não consegui, porque na verdade eu não fiz as coisas certas. Mas na verdade, isso aqui não é para você, isso aqui é para ele. Entendeu? Para você tem que ser de outra forma. Reforça o sentimento ruim que a pessoa já tá. Já tem, ela já de repente, quem vai muito atrás desse tipo de literatura é porque tá querendo acender alguma coisa que ela tá sentindo apagada dentro dela, né? E talvez funcione, né? Eu, particularmente, eu não troco um livro de filosofia, não sei o que, por um livro de autoajuda, porque a filosofia, ela tem essa parada de questionar mais, né? Eu acho que pergunta funciona mais do que resposta.
Porque, puta, essa pergunta realmente ela é instigante. Né? E quando você pergunta e começa a mastigar, você vê que os caminhos são vários. E aí você tem que assumir um pouco qual caminho funciona para você. Que talvez seja até a parte difícil, né? Você chamar a responsabilidade para você. Quem tem que resolver isso sou eu, né? Não é os 10 passos do não sei o quê. Eu que tenho que dar conta desse abacaxi aí. E aí é lógico, alguma coisa ou outra te direciona. Fala, isso aqui que você está fazendo, você está parado, né? Será que ficar parado é uma boa coisa? E aí tem outra frase que eu gosto bastante. É tipo assim, ó, quer conhecer o seu presente, olha o seu passado. Quer conhecer o seu futuro, olha o seu presente. Se você não está fazendo nada hoje, não pensa que daqui a um tempo vai estar diferente do que está hoje. Entendeu? A tua vida está muito ruim hoje por algum motivo, o que você fez há 3 anos atrás? O que você estava fazendo para não estar assim hoje? Então, na verdade, é sempre o agora, né? É sempre o que você faz hoje que determina a tua vida. É verdade. Não é? Eu não gosto muito da máxima, o tempo cuida. Entendeu? Porque dá a impressão que é a passagem do tempo que cuida. E não é. Entendeu? A passagem do tempo é só. Então, muito pelo contrário. Dependendo, pode piorar muito. Porque você, mais uma vez, você acha que vai passar um tempo e vai melhorar, mas caramba, quanto tempo precisa passar? Porque não está melhorando nada, está piorando. Na verdade, é o que você fez com o tempo. O que você fez. Só que dá a impressão que é o tempo. Você tem um tempo aí, para você mudar. A hora que você muda, não tenha dúvida, né? Alguma coisa vai acontecer. Agora, se você não faz nada, que você quer conhecer o teu futuro, é o teu presente. Se eu não estou fazendo nada, por que teu futuro vai ser diferente do que você não está fazendo? Exato. Entendeu? Se você está parado, se a gente ficar parado aqui, não sair nunca mais daqui, a gente vai ficar aqui. Sim. Entendeu? Você não vai para tua casa almoçar, ver teu filho, não vai. Sim. Né? Então, eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma ação, né? Tem que ter uma ação envolvida. E essa ação exige coragem. Ela exige realmente achar que você consegue fazer algumas coisas. Legal. E para a gente fechar esse papo dessa parte, né, do seu trabalho também e tal, o que você está planejando, né? Saiu a coisa agora, né? Saiu a coisa, a coisa está fresquinha. A coisa está cheirando tinta. E você já é daqueles que já vai pensando na... eu já tenho uns 2 projetos já. Que a coisa saiu agora, já saiu esse mês, né? Eu vou publicar mais um livro. Na verdade, eu tenho dois projetos para esse ano ainda. Eu tenho eu matei o Libório, que eu falei no começo, eu quero reeditar ele, porque faz muito tempo que ele está esgotado, mas eu quero fazer a continuação dele. Eu matei o Libório é uma história muito engraçada. Eu matei o Libório, ele já começa assim, né? Aquele que você falou lá de trás, né? Lá de trás. Porque é a história de dois personagens. Um é o Libório, claro. O outro nem nome tem, mas o Libório é um cara tão certinho. Pensa num cara que faz tudo certo. Ele é o melhor aluno, ele é o melhor genro, ele é o cara que corre, ele é o cara que não bebe, ele é o cara. E é lógico que quem tem o azar de conviver com o gabarito da perfeição, ele está sempre sendo comparado, né? Então esse cara, ele matou o Libório, nem é spoiler, porque já está no título. Ele explica por que ele matou o Libório. Porque desde a infância ele teve, sei lá, o azar de conhecer o Libório. Então, o Libório só tira 10, né? O Libório estuda, o Libório lê não sei quantos livros por mês. O Libório era coisa dele na vida dele. E assim, como é que você vai falar mal de um cara que ele é super bondoso? Ele é muito bondoso, ele é muito puro, assim. Só que, por incrível que pareça, ou não, porque na verdade eu já sabia que a reação ia ser essa, os leitores liam, eles falaram, o cara tá certo, tinha que matar o Libório. Provocou isso nessa ideia. É o que a gente estava falando das regras. Pô, você tem que quebrar algumas regras. O Libório é o cara que não quebra a regra. Então, tipo assim, cara, como é que eu vou quebrar algumas regras? É que eu acho que sai da nossa visão humana, né? Não é humano. Não é humano. Né? Isso geralmente acontece quando você esconde seus defeitos, né? Aí a hora que você vai ver nos bastidores, o cara também quebra as regras dele. Mas na frente das câmeras, né, para os amigos, ele é perfeito. A gente tá vendo lá o caso, lá, o cara gravava, lá, o vereador do Rio, lá, não sei, deputado, que ele gravava as coisas, mas ele orientava as gravações. Nossa, o cara é perfeito. Aí você vai ver como é que é feito. Não, ele é muito pior do que eu, né? Por porque isso que eu, pelo menos, repulsa. Não finjo meus problemas. Eu acho que é natural a gente ter repulsa por isso, né? Porque não é humano e não conecta com você. Não dá empatia. Não né? é legal, é a arrogância, né? Uhum. É interessante. Então você tá querendo voltar Vou republicar ela, que é uma história muito curta, ela tem 40 páginas, só que agora eu vou fazer a continuação dela, que vai ser o desfecho, assim. Eu não vou falar como é que termina, porque quem não leu, mas aí vai ser legal, porque
vai dar uma outra visão. Eu achei que, de acordo com a resposta dos leitores, cara, acho que vai valer a pena fazer como que ficou a cabeça do Libório depois disso e tal. Vai ser legal. E o outro é a continuação do Mundo de Yang, né? Porque o Mundo de Yang é o meu projeto de uma série, né? São livros fechados, são histórias sempre fechadas, elas começam e terminam no mesmo livro. Só que é um personagem que eu adoro desenhar ele, eu adoro escrever as histórias. E eu tenho mais um livro dele programado para esse ano também. Que legal. Muito legal o seu trabalho. E quem quiser também, né, vai pesquisar lá, você no Google vai saber muito mais. Tem o site, www.orlandelli.com.br e nas redes sociais, todas elas, @Orlandelli. Muito legal. E o nome desse, né, bem único. Ainda bem. Você sabe que no começo eu assinava Valmir. Assim, não, vou Valmir, mas puta, Valmir, né? Valmir, se fosse, sei lá. Aí todo mundo me chamava de Valmir. Na verdade era Valmir Orlandelli. Orlandelli. Aí todo mundo me chamava de Orlandelli, falei, quer saber, eu vou assinar Orlandelli, fica até mais bonito, né? E já tira, né? Não, é igual o meu, assim, Lígia com Y no G. Só me dá trabalho, porque assim, a pessoa põe no L, normalmente ela põe no L. E meu pai que deu esse nome e escrevia errado nos bilhetes pra mim. Eu falava, você não pode errar. Você me foi. É engraçado. Só que hoje eu gosto. Hoje eu gosto porque eu falo assim, nunca tem. Tipo assim, eu quero abrir Instagram. Eu sempre tenho um espaço pra mim. Tá disponível. Tá disponível. Tem esse lado bom também. Meu pai tem uma história muito engraçada, essa coisa de escrever nome. Meu irmão, do meio, quando ele foi levar o meu papai pra botar o nome lá, ele vai chamar Washington. Ele chegou no cartão, chamar Ele gosta de W. Não, que é Valmir, Wagner, né? Washington, Valmir. A minha irmã chama Vanessa, colocaram com V, não sei porquê. Como, gente? Acho que foi problema do cartão. Sei lá. Aí, Washington. Aí o cara, como é que escreve? Coloca Walter. Sério que foi assim? Chama Walter. Meu irmão chama Walter. Washington é muito complicado. Mas eu acho que melhor Walter, né? Porque, puta, Washington, né, cara? A gente tinha mania de colocar nome americanizado, né? Umas coisas assim pra ficar mais chique. Hoje os nomes o nome das crianças é tudo de velho hoje, né? Hoje voltou. Hoje Antônio. A minha mãe chama Heloísa. Ela outro dia tava no supermercado. Heloísa, ela achou que ela era uma menina. Gente, eu nunca vi uma Heloísa nessa idade. A minha prima chama Heloísa. Então, mas vai voltando, né? Vamos fazer um bate-bola aqui, então? Bora! Então, vamos lá. O bate-bola são questões também voltadas ao jeito de ser, e aí você pode elaborar, falar rapidinho, como você preferir. Mais razão ou emoção? Emoção, né? Tudo que eu falei aqui. Deu pra perceber. Se não tiver emoção, essa não precisava nem ter respondido. Vem de dentro, né? Não, eu acho que não faz sentido, sabe? Você não se envolver com as coisas que você faz, assim. Eu teria uma vida muito sofrida se eu não me envolvesse de verdade com as coisas que eu faço. Tanto que os quadrinhos para mim é um pouco isso, né? Toda a forma de me relacionar é sempre muito... Tem que fazer sentido, eu tenho que estar realmente gostando, porque aí eu consigo me entregar de verdade. Então, em tudo eu tento, sei lá, fazer da melhor forma possível. Tem a editora, que eu tenho uma editora que chama Gambatê. Gambatê, na verdade, é uma palavra meio japonesa, que é um boa sorte, né? Um boa sorte, mas não é um boa sorte nosso, sabe? Boa sorte lá, né? E que o universo decida por você, né? Porque a gente tem essa coisa do boa sorte como quase se fosse um desejo. Mas o Gambatê é tipo, faça o seu melhor, entendeu? Quando alguém vai fazer uma competição, Gambatê, faça o seu melhor. Porque mesmo que você não ganhar, você fez o seu melhor. Entendeu? Então você se envolveu da melhor forma possível. Para mim, esse tipo de pensamento, ele faz muito sentido. Porque nem sempre você vai ganhar, nem sempre tudo vai dar certo. Mas mesmo se você perdeu, se você fez o seu melhor, mano, eu fiz o meu melhor. Então não tinha como ser diferente. Então eu tô tranquilo, consigo ficar em paz. Então esse envolvimento para mim faz muita diferença. Você consegue isso quando você tá conectado com aquilo. E é emoção, né? Total. Você é uma pessoa mais diurna ou noturna? Eu acho que mais diurno. Hoje, mais diurno, sabe? Eu já fui muito de Tem muito artista que é à noite, né? Não, tem gente que trabalha de madrugada. Não, eu sou de dia mesmo. Assim, não fico... Vamos fazer no horário comercial. Horário comercial. Vai chegando no final do dia, eu já quero parar, falei, quero fazer outras coisas. Aliás, quando
de vez em quando pinta umas demandas que te obriga a esticar por causa de prazo. Claro, né? É uma situação extraordinária. Então, mas eu já me irrita também. Eu já acho que eu falhei na organização. Caralho, não é. Não devia ter sido assim. Tem um comportamento, uma crença, um pensamento que é algo que você tá sempre se debatendo, tipo, que você não queria ter isso e você tá na terapia tentando resolver? Não sei. Porque eu não consigo pensar nessas coisas de eu não queria, né? Porque tem coisas que eu não consigo ter repulsa por aquilo que eu sou, sabe? Eu tento resolver o que eu sou. Abraçar aquilo que você eu não tenho nada que eu falo assim, sei lá, melhor seria se não fosse assim, né? Porque até os defeitos eu acho que faz parte né? Do tem pacote. Vários, né? Do defeito, assim. Mas não é uma coisa que eu acho ruim. Porque, cara, mas é a personalidade, né? Talvez eu falo demais. Que bom, senão você não ia estar aqui, né? Talvez eu falo muito. A minha mulher, ela fala que eu não penso muito para falar, né? Porque não penso no sentido assim, às vezes uma saia justa, sabe? Mas você falou isso pra pessoa. Não, mas qual que é o problema? A gente estava conversando. Eu sempre acho que todo mundo quer conversar sobre tudo. E às vezes não é assim. Eu tenho esse defeito da... Não, mas a gente está falando ali dos medos, né? Mas na verdade, você falou que o filho dela teve medo. Falei, mas teve! Né? Mas você fica a pessoa daquela fechada. Não, medo os outros têm, né? Meu filho não teve, né? De fazer isso, né? Não sei o quê. Eu falo, não, porque a gente às vezes tem isso, né? A gente quer... Para mim é sempre algo que faz parte de todo mundo tem, alguns mais, outros menos. E eu gosto de falar sobre isso. Eu falo, assim, louco, né? A gente às vezes não faz uma coisa por puro medo, mas esse medo é estranho, né? Porque, por que não, né? Não é nem a questão da coragem, né? Então, se você não tem medo, você tem coragem. Eu falo, não, cara, a gente tem. O que a gente faz com isso, né? Pô, que louco, tem gente que realmente não consegue. Eu acho curioso, nem acho errado ter, sabe? Sim. Não acho errado. Eu falo, pô, olha aí, ó. Eu tenho um amigo que ele não... Não é uma crítica, é uma constatação. Crítica, né? Uma constatação, né? Eu não acho errado. O amigo que ele não viaja de avião nem a pau. Ele vai no avião, ele falou, não entro. Eu falei, complicado, né, cara? Você não vai tentar resolver isso? Não faz falta para mim. Não, mas uma hora pode acontecer alguma coisa, uma oportunidade, que o avião vai ser fundamental, né? Então, na verdade, eu não via problema em ele ter medo. Na minha verdade, não é prático você ter esse medo. Pensar sobre, né, João? Não tipo assim, cara, normal, medo é foda mesmo. Você tem medo de algumas coisas, né? Mas é isso, né? Não sei. Eu acho que o pacote completo é isso mesmo. Tá tudo bem, né? O pacote completo. Legal. E falar ou ouvir? Eu gosto de falar. Adoro falar. Eu adoro de conversar, na verdade. Porque eu também só falar é ruim, né? Mas eu gosto de uma boa conversa. Eu gosto de ficar pegando um assunto e ficar... destrinchando, aquela coisa do debate, né? Ver os vários pontos, e de repente você fala uma visão que eu não tive, puta, isso aí eu também realmente... Dá uns insights, tá certo, né? Eu não tinha pensado nisso, pode ser isso também. Tanto que eu sou muito inseguro, talvez seja inseguro mesmo, mas assim, eu sempre acho que eu sempre termino em dúvida, é muito difícil eu cravar um negócio, e isso é assim e pronto. Eu sempre acho, mas... Eu acho que é isso aqui, mas o que você falou também faz sentido, sabe? Não é aquela coisa categórica, né? Porque eu lembro uma vez que eu vi porque essa coisa de você ter certeza absoluta das coisas é um problema também. Porque se você tem certeza absoluta, você não está disposto a escutar também, né? Porque você já decidiu que é assim. É lógico que tem alguns assuntos que falam, não, isso aí você está equivocado de verdade. Não tem embasamento nenhum para falar isso. Mas se você consegue... achar que a opinião do outro, o argumento do outro, ele merece ser ouvido, você está aberto a mudar o seu. Mudar, que eu digo, não é nem ser o oposto, mas de repente eu não tenho tanta raiva mais, né? Porque até hoje em dia a gente vive numa polarização absurda. Se as pessoas conversassem um pouco mais, talvez não que eu vou passar a concordar com o que você fala, mas eu entendo porque você não gosta, eu entendo, já não tenho raiva porque você gosta disso. Tem uma linha de raciocínio que você entendeu. Esse raciocínio, ok, não concordo, para mim ainda é um equívoco, mas mexe com você. Eu vejo que para você isso é muito caro e realmente mexe com seus valores. E então eu já sei porque, né? Eu passo não a achar que você... Porque é muito... tosco, né? Você achar que a pessoa não concorda com você porque ela é burra, entendeu? Na verdade, é uma defesa de valores, né? Esses valores, né? Só que esses valores aqui, ele ofende isso aqui. Então, a gente tem essa discussão. Então, essa conversa, eu acho que é fundamental
não para um convencer o outro, que eu acho também um absurdo eu tentar convencer você de alguma coisa, sabe? Eu tô tentar colonizar a tua cabeça para você pensar igual eu. Mas entender por como você pensa, para mim pode ser bom, inclusive da forma que eu penso. Legal. Adorei, muito obrigada. Legal? Esse papo foi exatamente isso. A gente, né, ver como pensa, aprender com a experiência do outro. Te agradeço muito. Quero que você possa aqui falar o que você quiser para fechar. Fica à vontade para dar seu recado. Eu agradeço só a oportunidade. Eu sempre gosto. Eu acabei de falar, agora a gente gosta de bater um papo. A gente fez aqui nada mais do que bater um papo. Total. Então é sempre prazeroso, né, poder falar das coisas da vida, poder falar do meu trabalho. Poder conversar, poder encontrar pessoas, né? Eu acho que a gente está um pouco aqui para isso mesmo, né? Para interagir. A gente não pode ficar muito isolado, porque senão a gente também fica desperdiçando essa oportunidade que é da existência. Então, a gente fala, vamos sentir as coisas, acho que valeu muito a pena e foi muito bom sentir, né, esse papo bacana contigo aqui. Que legal, eu amei também, obrigada. Espero que a gente tenha outros papos, talvez aí tomara. Em outras situações. Gente, muito obrigada também para vocês que acompanharam. Deixe comentários, o que vocês quiserem também que eu traga mais aqui, que esse é o intuito, né? A gente tem um espaço para esse papo humano, gostoso, com alma mesmo, né? E essa é a nossa ideia, tá bom? Obrigada, até a próxima.